Olá, professora Estrela! Seja bem-vinda, porque agora está começando mais um Conta Mais Juju! Se você está chegando aqui pela primeira vez, então já vai se inscrevendo, porque aqui eu conto mesmo e toda semana a gente conversa sobre o desenvolvimento da criança. E já vai ficando aqui para você entender como funciona a coordenação motora. O que é coordenação motora? Quais as suas etapas? Como a gente pode desenvolver a coordenação motora na criança? Porque hoje nós vamos tratar desse assunto. Nessa fase inicial da vida escolar da criança, os pais, eles ficam um pouco tensos na expectativa de que a criança desenvolva suas habilidades motoras. E sempre questionam, né? Sempre vão perguntar à professora, prof, tia, tá certo, a criança ainda não tá conseguindo pegar, o meu filho ainda não consegue pegar no lápis direito. Mas ele não se interessa por desenho, por pintura. Mas eu tô vendo que ele tá pegando o lápis de uma maneira que não é correta. O que é que eu posso fazer? Sempre são dúvidas que os pais nos trazem nessa rotina, né, escolar, e a gente precisa estar o quê? Informada. A gente precisa estar gabaritada. A gente precisa estar com todo o desenvolvimento motor da criança onde? Na ponta da língua, para a gente poder explicar para o pai e para a mãe, né, que calma, as coisas vão acontecer, porque tudo tem sua hora. E a coordenação motora está dividida em duas categorias, a categoria coordenação motora fina e a coordenação motora grossa, ou coordenação motora ampla. Eu gosto de chamar coordenação motora ampla. Elas precisam estar compatíveis, elas precisam estar interligadas e se comunicarem para que a criança progrida da maneira adequada de acordo com a fase do seu desenvolvimento, ok? E essas duas coordenações motoras, elas são regidas por estágios, por momentos do desenvolvimento da criança. A coordenação motora fina, ela é aquela coordenação que é mais sutil. A gente trabalha mais habilidades manuais, ela vai trabalhar com o pensamento diretamente, com a visão, com todos os sentidos da criança. A criança, quando vai desenvolvendo a coordenação motora fina, ela vai aprimorando a sua concentração, o seu foco, ela vai direcionando o seu hiperfoco. A criança também ela vai trabalhando a seletividade auditiva, porque no momento em que ela precisa demandar uma atividade que trabalha o desenvolvimento motor fino, a criança ela precisa se conectar nos seus sentidos com aquela atividade. E a gente já está interligando os órgãos dos sentidos. Já a coordenação motora ampla ou coordenação motora grossa, ela está associada a todo o movimento do corpo, a movimentação sobre a lateralidade, o equilíbrio, o ato de andar, de engatinhar. Então isso a gente relaciona a coordenação motora ampla, que já começa a ser desenvolvido naquele momento em que a criança segura o pescoço. Então esse controle físico, essa mobilidade estrutural da criança, ela é relacionada à coordenação motora ampla. A coordenação motora fina, ela vai se associando e ela vai se alinhando ao desenvolvimento da coordenação motora ampla. Aí a criança começa a engatinhar, ficar em pé, a dar os seus primeiros passinhos. A gente divide essas duas coordenações motoras porque cada uma lida com momentos diferentes no nosso corpo. Vamos dividir as duas para que a gente entenda o que a gente pode fazer na coordenação motora fina e o que a gente pode fazer na coordenação motora ampla, que vão ajudar a criança no seu desenvolvimento escolar. A coordenação motora fina, ela permite à criança segurar qualquer objeto de escrita, como lápis, pincel, giz de cera. A criança consegue escrever, desenhar, pintar, comer, abotoar, desabotoar, subir e descer zíper, abrir e fechar tampa, escovar os dentes, pentear o cabelo, carregar, transferir, transpor, dar nó, dar laço, fazer rasgaduras também em folha, realizar colagem, realizar o manuseio de objetos cortantes como a tesoura. Então, isso é coordenação motora fina. Mas para que cada atividade que eu relacionei agora, ela vá se acontecendo, a criança precisa ser treinada, de forma que cada atividade dessa
tem o seu período para acontecer. A criança ela não vai desenvolver todas essas habilidades no momento em que ela inicia na escola. Não, ela vai iniciar com pequenas atividades que vão aumentando a sua complexidade e o seu comprometimento motor. E aí ela tem nessa fase do 1 ano de vida até o seu 7º, 8º ano de vida para fechar essa coordenação motora fina, ok? A coordenação motora fina, ela passa por processos no desenvolvimento. E a gente sabendo, conhecendo as atividades, conhecendo a capacidade da criança naquele momento da sua vida, a gente vai entender melhor como trabalhar com essa criança e a gente também vai ter mais segurança na hora de nos reportarmos aos pais. As crianças estão cada vez chegando mais cedo na escola. A criança entre 1 ano e 2 anos de idade, ela deve ser estimulada a segurar o lápis, mas precisa ser aquele lápis que chama giz de cera. E aquele que é mais grosso, tá? Ele é boleado, ele é todo redondinho. Também tem aquele que ele tem uma forma triangular, que já auxilia um pouco nesse momento da pega, se bem que inicialmente não haverá movimento de pinça, certo? A criança de 1 ano e 2 anos, ela não executa movimento de pinça. Eu vou falar posteriormente, então você não sai do vídeo, porque eu vou explicar os estágios da pega do lápis, que a gente chama de preensão, ok? Mas primeiro eu vou te dizer o que você deve fazer com uma criança que tem 1 e 2 anos para que ela desenvolva a sua coordenação motora fina. Ela deve ser estimulada a rabiscar, porque quando ela segura o lápis, ela ainda não identifica, ela ainda não conhece aquele objeto e ela não sabe a funcionalidade daquele objeto. Então, é na escola que a criança entende que aquele objeto, que é o lápis, ele tem a função de rabiscar. Ela também deve segurar pincel? Sim, deve ser estimulada a manusear pincel. Embora a maioria dos pincéis, eles se apresentem numa estrutura mais fina do que um lápis de giz de cera grosso. Mas mesmo assim, a criança ela tem condições de fazer a pega, a preensão desse objeto que é o pincel e fazer as suas impressões gráficas nele também, ok? E essas impressões, as primeiras impressões que norteiam o início da vida escolar da criança são chamados de garatujas. São essas garatujas que são os primeiros rabiscados que a criança realiza, certo? E a gente precisa valorizar esses rabiscados. Eles são, às vezes, sem intenção. A criança ela não pensa sobre o que ela vai fazer. Então, não existe uma racionalidade sobre aquela forma, não existe uma intencionalidade sobre aquilo. Ela vai agindo apenas por sensações sensoriais. Eu não aconselho a gente entregar uma caneta de tinta, um lápis grafite daquele fino, porque eles são muito fininhos e a criança ainda tá com aquela pega mais pesada e ela também ainda não tem o controle da força do movimento de pega. E como esse objeto, o lápis grafite, a caneta, ela é mais fina, ela não vai ter um equilíbrio na hora de realizar a sua garatuja. Então, de forma que a criança, ela pode perder o interesse nessa construção do desenhar. E ela deve fazer colagens de papel em folha. Isso é muito legal, porque a criança começa a trabalhar esse movimento do abrir e do fechar e do segurar. Ela abre, ela fecha, ela segura, ela leva aquilo que ela está segurando até o local que está com a cola. Amassar papelzinho, tá? Então, amassa papel crepom é excelente, porque é gostosinho. Ele é mole, ele é maleável e a criança vai poder fazer as suas bolinhas na palma da mão, amassar assim, tá certo? É muito interessante. A criança também deve ser estimulada no manuseio com massinhas de modelar. Eu sou muito a favor da massinha de modelar, porque ela trabalha muitos elementos cognitivos, porque quando a criança ela pega uma massinha de modelar, além da coordenação motora fina, ela está trabalhando a sua criatividade, a sua sensibilidade tátil, ela está trabalhando o seu pensamento, o seu raciocínio, há todo um jogo cognitivo no brincar de massinha.
A criança nessa idade, ela ainda não vai conseguir fazer o movimento de rasgadura, tá? A rasgadura exige um domínio maior, uma precisão e também uma coordenação de força. É um jogo de força e de equilíbrio, quando um braço vai para frente e o outro vai para trás. Olha só, esse movimento, ele ainda não é hábil para as crianças no seu primeiro e segundo ano de vida. A partir do segundo ano de vida, por volta dos 2 anos e meio, a criança ela já consegue realizar o movimento de rasgadura. Abrir e fechar potes. A criança com 1 ano e com 2 anos, ela deve ser estimulada a segurar pote e a fazer esse movimento giratório. Ela precisa abrir a mãozinha, prensar o objeto e girar. No que ela gira, ela já começa a trabalhar a sua força escapular e também esse movimento rotatório, que vai ser muito preciso na escrita dinâmica, tá certo? Agora vamos além 2 anos. O que é que minha criança de 2 anos, dos 2 aos 3 anos, ela tem capacidade para fazer? Então ela já está inserida nessa condição gráfica, tá? E aí ela continua utilizando o giz de cera largo, tá certo? Ela só vai passar para o lápis grafite e aqueles lápis de pau de colorir, que são fininhos, ela só vai passar a partir do 4º ano, ok? 3 anos, ela ainda precisa ter mais estrutura, mais grossa, para ela fazer esse movimento de escrita. Muita tarefa de colorir, porque quando a gente entrega um desenho para a criança pintar, a criança ela tá trabalhando aspectos cognitivos relacionados ao desenvolvimento motor, tá certo? Então a criança precisa muito ser estimulada, porque ela vai entendendo o desenho, ela vai entendendo esse jogo de formas e ela vai também sendo instruída a não exceder aquele limite do desenho, porque a gente vai sempre dizendo, olha, pinta dentro aqui da cabeça da bonequinha, olha, pinta aqui dentro do círculo. Então a gente já vai orientando a criança entre 2 e 3 anos que existe o quê? Um limite qual ela não pode transpor. E a gente começa a dar uma definição de que lateralidade de manejo de escrita, tá certo? A criança ela enxerga e ela começa a segurar o seu movimento para que ele não continue naquele movimento. A criança faz com 1 ano e com 2 anos, porque ela pega uma folha e ela rabisca a folha por inteiro. Não existe uma demarcação, não existe um limite para ela. Entre o 2º e o 3º ano, a gente já começa a afunilar esse desenho. A gente já pode apresentar desenhos em tamanhos menores. A criança também vai trabalhar movimento de alinhavo. A partir dos 3 anos, ela já pode fazer esse movimento de alinhavo, tá certo? E uma coisa que a gente pode introduzir nos 2 anos também, movimento de abrir e fechar o pregador. Olha só, é muito interessante. Com 1 ano, eles não conseguem ter essa força escapular para prensar o pregador, para segurar e firmar ele em algum canto, tá? Eu não gosto de trazer atividades com pregadores para crianças de 1 ano. Então, trabalha com pregador, trabalha com enfiagem, trabalha com alinhavo, trabalha com pintura, trabalha com rasgadura, amassar e modelar, ok? 2 a 3 anos. A partir do 4º ano, a criança ela já pode pegar o lápis grafite mais fino. E é interessante que ela o faça, porque nesse período dos 4 anos, a criança ela já começa a fazer a sua construção escrita alfabética. A criança ela já começa a escrever o quê? O seu nome. Então, ela precisa fazer a escrita com lápis grafite do fino. Eu não acho interessante que uma criança de 4 anos, ela continue escrevendo com o giz de cera do largo, tá? A gente já pode retirar do estojo da criança e contemplar a criança, né? Dizer que ela evoluiu, que ela já é uma criança crescida e presentear a criança com novos instrumentos de escrita. Então, a criança chega no seu 5º ano e no seu 6º ano, quando ela entra na alfabetização. A gente continua fazendo trabalho de modelagem de massinha nessa idade? Sim. A gente continua estimulando desenho, pintura? Sim. A gente continua pedindo para a criança amassar, rasgar? Sim. Então, tudo isso gente, a gente só vai adicionando. Como, por exemplo,
o recorte na tesoura, que eu indico que a partir do 3º ano e meio, não antes que isso, a criança deve começar a fazer o movimento de recorte com a tesoura. O ideal é aos 4 anos, porque aos 4 anos a criança já tem habilidade para pegar, competência para pegar o lápis grafite do fino, porque ela já tem uma força motora maior. Constrói um colar com fio de lã e com aquele macarrão pene. A criança ela vai introduzindo o macarrão no fio. Isso vai trabalhando a coordenação motora fina da criança. A partir dos 3 anos, ela já consegue fazer esse trabalho de enfiagem. E a gente precisa trazer trabalho de enfiagem e trabalho de alinhavo semanalmente, para que a criança desenvolva as habilidades necessárias para a escrita. Agora, vamos falar de coordenação motora ampla. Ela é aquele saltar, né? Primeiro vamos andar. Engatinhar. Que ninguém nasce saltando, né, tia Ju? A favor. Vamos primeiro engatinhar. Vamos colocar a criança em pé. Olha só, coordenação motora ampla, equilíbrio. Gente, isso está relacionado a uma série de habilidades neurológicas, tá? Então, claro que crianças que não são neurotípicas, né? Crianças que apresentam algum comprometimento nas suas funções cerebrais, elas vão ter maior dificuldade na coordenação motora ampla. A criança, ela anda, ela se equilibra na marcha, ela começa a correr, ela se equilibra na corrida e ela começa a saltar. Ela tem a sensação que ela saltou porque ela eleva a parte traseira do pé, mas a parte do peito do pé, dos dedinhos, ficam ainda no chão. Então ela só vai se erguendo e subindo e descendo o joelho. Ela tem a sensação de que ela tá pulando. Isso acontece com o ano. Desenvolvimento motor amplo. A gente vai fazer atividade de quê? Vamos botar essa criança para saltar. Vamos colocar bambolê, arcos no chão, vamos pedir para que eles saltem de um arco para o outro. Vamos também fazer a cama de gato, que a gente chama. Que a gente pega um elástico e vai traçando ele e bota a criança lá dentro para ela se virar. Então a gente faz um caminho todo de cama de gato e vamos colocar essa criança de 1 e de 2 anos para atravessar, porque aí ela vai conseguindo o quê? Para passar um elástico pro outro, ela tem que passar uma perna para depois passar outra perna. Ela tem que agachar a cabeça, ela tem que agachar tronco, ela tem que fazer todo um manejo articulado. Isso é excelente para o desenvolvimento motor amplo da criança, ok? Então, já pode colocar a criança cama de gato a partir de 1 ano. É muito legal, é divertido, é desafiador para a criança. A criança começa a pular com um pé só, 2 anos e meio. 3 anos ela já tem que estar pulando com um pé só. Aí um detalhe, uma curiosidade para você que faz parte aqui do Conta Mais Juju. A criança que pula, quando a criança começa a saltar e tirar os 2 pezinhos do chão, é porque ela já tá com o seu esfínctere preparado para o desfraude, bebê. Existe uma maturidade ali motora. Eu vou trazer vídeo aqui falando sobre desfraude, porque eu adoro trabalhar com desfraude. Gente, é um marco no desenvolvimento da criança. A criança, ela se liberta da fralda, ela se sente ser humana, ela se sente gente igual a gente, porque ela fala que vai ao banheiro, ela não vai ao banheiro. Mas vamos voltar para nossa coordenação motora, né? Porque desfraude é outro conteúdo. Se você quer que eu traga, então já deixa aí em comentário. Ju, traz conteúdo de desfraude, como que eu faço? Projeto de desfraude para você que é da educação infantil, ó, top! Gente, eu já ia esquecendo, bota a criança pequena a partir de 1 ano para que ela vá subindo ali a escada. É muito interessante, é muito bom, trabalha o equilíbrio, trabalha a força, trabalha a marcha, sobe e desce a escada, bota a criança para saltar, bota a criança para correr, bota a criança para brincar de morto, viu? Que ela agacha, ela levanta. Isso é genial. Rolar no chão é muito bom, é prazeroso para a criança e trabalha também sensações de equilíbrio do corpo, tá bom? E tudo isso é o quê? Coordenação motora ampla. Agora a gente vai passar para o momento da escrita. Já dei dicas de como desenvolver atividades de coordenação motora fina e ampla. Agora eu vou te explicar como é que acontece isso aqui, meu amor, que a criança vai pegar no lápis. Como é que está dividido esse momento de preensão, esse momento que a criança começa a realizar a sua escrita. Vamos entender quais são as fases agora. Gente, deixa seu like, não, por favor. Por favor, você não vai sair desse vídeo sem deixar o like, tá? Então vem comigo que agora a gente vai escrever. Entre 1
e 2 anos de idade, a criança ela apresenta-se na forma de preensão palmar, tá? Mas também chamada de preensão cilíndrica. É aquela preensão, a gente chama palmar porque a criança ela vai segurar o lápis, o giz de cera, com toda a sua mão, fechando e guardando ele na palma da sua mão, como eu estou fazendo agora. E aí é uma preensão estática e é uma preensão em que a criança tem um movimento todo de ombro. Então essa parte do tronco dela, do ombro e braço, eles vão acompanhar a criança no seu traçado, ok? Então isso é no 1º e no 2º ano de vida. Depois que a criança faz 2 anos e ela tá com 2 anos e meio, aos 3 anos, a gente tem a segunda forma de preensão, que se chama a preensão digital prolongada. O que é isso, tia Ju? É aquela apreensão em que a criança, ela pega o lápis assim. Isso. A criança, ela pega o lápis dessa forma, colocando ele por baixo da mão e usando os dedos, ok? Por isso que é digital e é prolongada. Porque ainda é estático, a criança faz um movimento ainda de ombro e de braço. Ela começa a fazer esse movimento assim, ok? Então, é uma transição. Palmar e depois vem pra cá. Acontece que isso não é obrigado a acontecer com todas as crianças, tá? Isso é um estágio de preensão, de manuseio, de manejo de escrita. Mas existem crianças que passam da palmar para essa aqui, que é a próxima, que eu vou falar, que acontece geralmente a partir do 3º ano e meio de idade. 3 anos e meio, 4 anos, a criança ela tá nesse formato de preensão, que é a preensão de pinça quadrípode, porque ela vai usar os 4 dedos, polegar, indicador, o dedo maior de todos e o anelar. Ela meio que segura com todos os dedos, mas não mais por baixo, como ela fazia após a palmar, que é a digital prolongada, ok? Ela já entende esse movimento vindo por cima, guardando o lápis nos dedinhos. Mas, como eu tinha dito anteriormente, não quer dizer que ela vai desenvolver passo a passo desse estágio de preensão. Ela pode sair da palmar para a pinça quadrípode. Ela pode sim. Isso acontece com muita frequência. A criança começa assim com 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, ela já começa a desenvolver isso aqui, tá? Então, até antes dos 2 anos e meio, eu tenho casos de criança que com 1 ano e meio, com 2 anos, ela já desenvolve essa parte aqui da pega de preensão de pinça quadrípode. Isso é possível e acontece. A criança fez 4 anos e ela já começa a desenvolver o jogo de preensão de pinça trípode. Ela utiliza os 3 dedos, polegar, indicador e maior de todos, na junção. Esses 2 dedinhos últimos já vão ficando recolhidos e ela já tem um domínio motor mais definido. Mas ela ainda continua com movimentação estática, tá? Então, ela ainda faz esse movimento estático. Por que estático? Quer dizer que ela precisa movimentar braço e antebraço para poder fazer a sua pintura, ok? Então, ela passa a ser dinâmica, uma movimentação de estática para dinâmica, quando há essa rotação aqui. E é um movimento de pulso, ok? Isso acontece a partir dos 4 anos e meio, 5 anos geralmente, entre os 5 e os 6 anos, quando a criança ela já tem mais definido e aí ela não executa mais tanta precisão nesse dedo anelar, ela já começa a recolher ele e aí chega nessa elevação da escrita. Ela já tem esse domínio muito mais trabalhado e a movimentação não mais estática e sim dinâmica, porque é uma rotatividade, já que a criança começa a desenvolver a escrita cursiva por volta dos 6 anos. Então, ela não mais estende o ombro e o braço, ela já consegue manter-se firme e fazer o movimento de punho. E aí, gostou do conteúdo? Foi interessante? Foi informativo? Você já sabia como trabalhar todas essas fases? Não sabia? Me conta nos comentários, porque, gente, eu leio os comentários, eu gosto de responder. E agora, o que é que você faz?
por favor, deixa seu like se você não deixou ainda. Se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo muito massa aqui sobre educação infantil. E também tem conteúdo, gente, diariamente. Eu tô lá mantendo meu stories do Instagram sempre atualizado. Às vezes eu mostro um pedacinho da minha rotina, eu apresento um recurso que eu vou usar em sala de aula. Então é interessante você também me seguir lá no Instagram, porque tem conteúdo que aqui não tem, tá? Lá o papo é diferente, a gente mostra a rotina e você vai conhecer um pouco melhor sobre o meu trabalho. Se inscreve no canal, compartilha com a sua amiga professora, deixa seu comentário se esse conteúdo fez sentido pra você e beijo! Brilha, professora estrela!